Salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um Podzão, nosso podcast de esportes aqui do portal Roma News. Esse que é mais um produto RomaCast, que em formato de áudio você escuta no Spotify e em formato de videocast no YouTube. Basta entrar lá, youtube.com/RomaNews, que tem todos os nossos videocasts por lá. Hoje, segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022, a gente vai falar sobre Copa Verde, preparação do Clube do Remo pro Parazão, os times que subiram para a Série A do Parazão 2023 e a convocação do Tite para a Copa do Mundo de 2022 lá no Catar, se o Arlen permitir desligar o celular dele, beleza? Vamos lá! Hoje a mesa tá cheia, Júnior Cunha, e aí, mano, tranquilo? Tudo bem, a segunda-feira voltou a ser apenas um dia do calendário. Exatamente, né? Zoaram semana passada, mas ontem, no domingo, o Vasco da Gama deu o recado, confirmou o acesso, que todo mundo sabia que o Vasco ia subir, subiu. Agora, no ano que vem, 777 estará na área, 190 milhões no bolso, e aí preparem que o gigantesco Vasco da Gama voltou. É o gigante da colina. Andréia Cunha, também do portal Roma News. Fala, Andréia, tudo bem? Andréia Cunha. Confundi, olha, Espírito Santo. Andréia Espírito Santo, calma. Já casou a mulher? Não. Confundi com a outra jornalista, Andréia Cunha também, colega nosso jornalista. Foi mal, ato falho. Bora lá, de volta aqui pra gente falar que hoje tá cheio, né? Hoje tem muito não assunto. falta. E também tá se aproximando a Copa do Mundo. Essa escalação do Tite não teve. Foram algumas surpresas, talvez duas, não sei se for possível falar. Mas bora ver lá como é que vai ser. E Arlen Thiago, que tá que nem os três ratos cegos, né? Eu, a Patroa e as Crianças, né? Fala, Arlen, tudo bom, mano? Não, na realidade eu me inspirei ali no adversário do Homem-Aranha. Esqueci até o nome dele. Demolidor? Não, Doutor Octopus. Isso, o doutor lá. E o que acontece? Queria saber a opinião da galera, o que acharam do meu óculos, tá bom? E é o seguinte, viu, Alexandre? 2 times aí conseguiram acesso na segundinha, a gente vai falar sobre isso, da Série B, né? Dar os parabéns aí ao São Francisco e o Cametá, que a partir do ano que vem estarão na elite do futebol paraense. Exatamente. Por onde vocês querem começar? Bora Copa Verde, Copa do Mundo. Mais quente, né? Copa do Mundo. Vamos começar pela Copa do Mundo. Tem aqui a lista de convocados. O Tite divulgou hoje, agora há pouco, 1h da tarde, a lista de convocados para a Copa do Catar. Goleiros: Alisson, Ederson e o Everton. Nenhuma surpresa, né? Aí é os 3 que ele já vinha convocando nesse último ciclo todinho. Laterais: Danilo, Alex Sandro, Dani Alves e Alex Telles. Vamos assim por partes que a gente consegue debater legal. Dani Alves, acho que é a polêmica daí dessa posição. Nem tanta polêmica porque o Tite já vinha convocando ele. O problema é que ele já tá com uma idade avançada e já não vem jogando em alto nível. Questão técnica, não há do que duvidar. O problema mesmo é como que ele vai estar fisicamente já com 39 anos. Eu vejo mais o Daniel Alves como um homem de confiança do Tite, né? Todo treinador tem, né? E aí, Copa do Mundo, a gente sabe que é um campeonato curto, um campeonato que você precisa ter ao seu lado aqueles homens de confiança de fato. E aí o Daniel Alves, com 39 anos, ele acaba se enquadrando nesse requisito. O Tite até foi questionado sobre isso na coletiva que aconteceu logo em seguida a convocação, e aí falou que o critério para levar o Daniel foi o mesmo que todos passaram. Critério técnico, critério de qualidade, o aspecto físico e o aspecto mental. Então, assim, tá dentro desse bolo, mas é um homem de confiança do Tite. O Tite confia no Daniel Alves e, por conta disso, eu entendo que ele foi levado para a Copa. Seria um Ricardinho, né? Seria mais ou menos isso. Quase um coach dentro do elenco, né? É isso mesmo. Que é importante, eu acho, né? Para um elenco tudo é importante. A gente passa pela questão técnica, mas também tem essa questão mental. E o Daniel Alves pode entrar. Tanto que ele teve uma função importante nas Olimpíadas. A gente não pode esquecer isso, né? Não. Ele tá vindo com a bagagem de quem ganhou um ouro de novo, foi capitão e todo mundo. O cara mais velho de novo da seleção, e agora ele volta a se unir porque tem alguns garotos aí, outros já estão experientes, outros nem tanto, então vai ser interessante ver como é que ele vai ser Eu vejo utilizado. como uma extensão do Tite, né, dentro de campo, ali nas 4 linhas, orientando O vestiário também, o né? vestiário, Sim. contribuindo ali para manter ali a euforia, né, dos atletas, às vezes ali no momento ali decisivo. Então ele está ali mais para ajudar nesse lado emotivo dos jogadores também, contribuir no esquema tático dentro de campo, orientar.
né? Porque a gente sabe que o jogador de futebol, ele é muito emotivo, né? A emoção muito à flor da pele. Então, ele precisa de alguém orientando alguém ali ao lado dele. Eu penso que o Daniel é um cara vencedor, é um cara aí que tem na bagagem, né? Tem vários títulos. Então, eu penso que ele traz essa confiança para o elenco, traz aí essa calma nos momentos necessários, decisivos. E é isso, Alexandre. É isso. Zagueiros, vamos lá. Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão e Bremer. Também até aí, acho que nenhuma surpresa, né? O Bremer dá para considerar uma surpresa, né? É um jogador mais novo, é mais recente, né? Uhum. Eu esperava ver o Martinelli, o Magalhães. Gabriel Magalhães. Nessa lista de zagueiros, mas o Bremer também vem fazendo aí um bom trabalho na Juventus, apesar da campanha da Juventus não ser muito boa nessa temporada. Ganhou a Inter ontem no italiano. Mas aí Meias, vamos lá. Aí já é normal, né? A Juventus ganhar clássico na Itália é algo normal, né? Como respirar. Meias, Fabinho, Casemiro, Fred, Bruno Guimarães, Everton Ribeiro e Lucas Paquetá. Acho que um meio de campo equilibrado também para o Tite, né? Jogando mais à frente, talvez o Everton Ribeiro e o Paquetá, os outros 4 com uma função um pouco mais recuada. O Bruno Guimarães é dos que saem mais também para jogar aí, né? A tendência é o Tite montar esse meio de campo aí com Casemiro, Bruno Guimarães e o Paquetá. Né? Deixar ali o Everton Ribeiro como uma opção no banco, deixar o Fred e o Fabinho como opções também. Eu vi coerência no Tite nessas escolhas pro meio de campo. E atacante, preparem-se aí para anotar que são muitos nomes. Neymar, Antony, Rafinha, Vinícius Júnior, Richarlison, Gabriel Jesus, Rodrigo, Pedro e Gabriel Martinelli. Ele deixa de fora o Firmino. Eu já esperava que ele fosse deixar de fora o Firmino. Não vem mais jogando tão bem quanto em outras temporadas. E além do que, ele jogava muito bem no Liverpool, mas não conseguia repetir atuações do mesmo nível na seleção brasileira, né? Posicionamento diferente, enfim. O Richarlison tá voltando de lesão, né? Vai depender, eu acho que um pouco de como que ele vai chegar fisicamente. Mas de qualquer coisa, ele tem 3 bons nomes para centroavante, camisa 9. Richarlison, Gabriel Jesus e o Pedro, né? Já começamos aí, para quem acredita em superstição, já temos aí, quem sabe, o primeiro fator Lembram do Ronaldo? Do Ronaldo, exatamente. Veio de lesão. O Richarlison deve meter o mesmo corte de 2002. O pombo, né? Vai ter o estilo. Dele. Então já começamos aí, estilo. ó, pra quem tá... Agora, gente, eu acho que já tá todo mundo, o coração deve estar acelerado, não sei vocês, mas essa convocação, assim, mexeu comigo de uma maneira que me surpreendeu. Então, é sinal de que começou a Copa. A partir de agora, é Copa do Mundo. Não tem mais o que pensar. Já foram escolhidos. Segunda-feira eles já se reúnem. Já vai começar o treinamento. E é isso. Bora lá. Que venha o Hexa dessa vez, né? Semana passada eu falei aqui da melhor transição do futebol europeu, né? Que a gente tem hoje, que é do líder da Premier League, né? O time tem 32, 3, já tá se 34 confundindo. pontos. É muito ponto, né? Não dá pra contar. É muito ponto, é complicado. Né? E aí o Tite leva 2 que fazem parte dessa melhor transição do futebol europeu hoje, né? Ele elogiou o Martinelli justamente por isso. Que é um cara que tem essa transição muito rápida, é muito agressivo. E a seleção vai precisar ter esse jogador na Copa. Então, assim, para mim é uma surpresa que de fato, uma surpresa. Eu não esperava o Martinelli ser convocado. Eu esperava que fosse o Firmino que fosse entrar, ou que o Tite inventasse outro jogador, mas o Martinelli, para mim, foi a grande surpresa dessa convocação como um todo. De ataque, eu acho que dos mais recentes que ele tinha convocado, que ficaram de fora, só o Firmino, acho que o Matheus Cunha também vinha sendo convocado, mas aí não tem vaga para todo mundo também, né? E olha que aumentou o número de convocados para essa Copa. 6 nomes, né? Tem 26 nomes. 2 a mais. Mas eu acho 3 a mais. 3 a mais, né? 3 a mais era 23. Eu acho que ele levou o que tem de melhor também, né? Não tinha muita dúvida sobre os paraenses. Chama atenção antes da gente falar também, porque só temos 3 que jogam aqui no Brasil, né? Que é o Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro e o Pedro. Que não surpreende, né? Assim, o Pedro tá jogando muito bem, é um jogador que chama atenção. Algumas pessoas questionaram, e o Gabigol, né? Mas o Tite deve estar na cabeça. O Pedro tá Gabigol melhor. deve estar na lista lá dos outros. Dos suplentes, né? Eu espero não precisar. Na final da Libertadores, o Gabigol falou assim, não, quem vai pra Copa é o Pedro, eu quero férias, já falei com o Marcos Braz e tal. Vai curtir as férias dele. E outra, eu acho que
por exemplo, o estilo de jogo do Gabigol se aproxima muito, por exemplo, com o que ele já tem do Richarlison e do Gabriel. Os outros são melhores, obviamente. O Richarlison e o Gabriel Jesus são bem melhores que o Gabigol. Mas o Pedro é o diferencial, né? O cara que vai ser o pivô, altão, disputa a bola aérea, pode segurar uma bola, mais físico, né, do que os outros dois. Acho que é pra mudar também alguma coisa de estilo de jogo, né? E é uma o cara função... que chega com mais moral pra essa Copa. Ah, Né? sim. O Richarlison ele já vem há algum tempo já jogando, mantendo o nível. O Gabriel Jesus, nessa virada do City pro Arsenal também, ele conseguiu recuperar o futebol, jogar muito bem, voltar a jogar muito bem. O Pedro não. Ele tá subindo. Ele Tá em ascensão, né? Tá em ascensão, tá indo direto, pegou a titularidade do Flamengo com o Dorival Júnior e foi embora. Foi embora. Deixou o Gabigol pra trás e chega com muita moral pra E Copa. o Pedro que tava numa fase ruim, né? Até um tempo desse, aí ele conseguiu dar a volta por cima. Ele tem que agradecer ao Dorival também, Sim, né? com certeza. Conseguiu armar um esquema pros dois O jogarem Pedro que juntos. foi barrado nas Olimpíadas. Foi. Né? E O Flamengo agora, não deixou e não agora deixou. vai pra Copa do Mundo, né? Que Correto. é importante. Então acho que ele vive Uma aí troca um momento- justa. Ó, né? É, tá Um momento valendo. muito bom. Um momento muito bom na carreira do Pedro, né? E acredito que ele vai fazer uma boa Copa. O Brasil tem totais condições de fazer uma boa campanha aí e trazer esse ex. O que tu ia falar dos paraenses? Paraenses. Pois é, e o que vocês acham dos paraenses? Assim, o pessoal levantando na internet. Qual a idade do né? Rony? Rony, Ganso. Não, acho que o Ganso, vaga pro Ganso pelo estilo de jogo. Ele 27 não... anos, o Rony. 27 anos. É, uma próxima Copa, quem sabe pro Rony, se ele se manter jogando num alto nível, ou quem sabe jogar num time fora do país. Pikachu. A gente não pode esquecer um detalhe. O Pikachu, eu acho que ele abriu mão de qualquer chance quando ele foi pro Japão. Sim. É. Entendeu? Foi, abriu Inclusive, mão. o time dele não Foi Foi rebaixado. foi rebaixado. rebaixado, ele não tá bem, ele não tá jogando bem. Ele foi por causa do dinheiro. mesmo, Sim. então... E tá certo. Não tem problema errado, nenhum, né? não. Ele É. tem que fazer o pé de meia dele, tem família Porque pra é sustentar. curta a carreira, né? Carreira é curta, então ele abriu mão ali. O Rony, eu entendo, hoje em dia a gente tem que entender a posição do Tite. Uma das coisas que ele cobre, que ele queria muito, era fazer amistoso com seleções europeias. E ele não teve essa É oportunidade. verdade. Por vários motivos. E agora, quando a gente trata de uma Copa, a gente não pode esquecer que são os melhores jogadores que estão atuando E na, é alto nível, na né? Europa, em alto Correto. nível. Então ele tem que fazer ele tem que mesclar mesmo. Tem que ser esses jogadores são todos, grande parte estão jogando na Europa. E aí nós temos 3 que jogam aqui no Brasil, que são os que se destacaram mesmo, que mereciam a vaga. Eu acho que é isso, né? E aí, se tu parar pra pensar, o Rony hoje ele disputaria a vaga numa seleção com o Antony, ele tá abaixo do Antony, com o Rodrigo, ele tá abaixo do Rodrigo, Então, com o voando, Rafinha, ele tá abaixo do Rafinha, e com o Martinelli, ele tá abaixo do Martinelli. Então, assim... pro Brasil, o nível dele é bom. É bom. Ah, é. Sim. Mas só sim. que... Pegar só que- essa comparação com o pessoal lá da Europa é E a complicado. posição- É tipo e- comparar um jogador de Série C com Série A. É mais ou menos E assim. a posição que ele joga também tem muita gente boa atuando, né? Então fica complicado de concorrer até. Correto. Muito difícil. Agora o Ganso também, eu acho, assim, ele é muito bom, o Ganso. Ainda tem um ganso, né? Não, só que- a técnica dele é indiscutível, né? Só que o estilo de jogo que o Brasil aplica para a velocidade que o Ganso tem, talvez as coisas não se encaixem. E dizem, né, que no futebol moderno, o Ganso ele não se encaixa, que é muita velocidade e marcação, né? E o Ganso ele deixa a desejar nesses quesitos aí, né? Que dizem que ele é lento, é um cara que é meio pacato ali no meio de campo, mas Não, enfim. gente, já passou já. Ele é. A gente vai lento. enfrentar agora... Não dizem, ele é lento. Na fase de grupos, não sei, mas quando a gente passar de fase, né, chegar até lá, nós vamos enfrentar umas seleções muito preparadas. Que é a nata do né? futebol, né, Então, cara? difícil, olha, a gente tem Sim. que ter o que tem de melhor e é isso. Pra quem quer ser campeão, E né? não foi de hoje, né? O Tite já vem há 4 anos, já tá há muito tempo formando essa equipe. Sim, Não foi do nada que verdade. ele decidiu. Exatamente. Vamos falar de Copa Verde, então? Bora. O Paysandu passou de fase, desde o último pódio que a gente gravou, correto? Enfrentou o Tocantinópolis, venceu por 2-0. Um jogo que o Paysandu encontrou um pouco mais de dificuldade do que tinha encontrado na primeira rodada, e isso era de se esperar. O Tocantinópolis não era um adversário bobo, isso ficou claro. Mas o Paysandu fez valer a sua força, fez valer o favoritismo nessa Copa Verde, né? Um dos favoritos a ganhar o título. E chegou numa semifinal. Vai enfrentar o São Raimundo do Amazonas amanhã. Vai mudar o horário do jogo ou não vai? Até agora sai 4 da tarde. Até agora, até o horário que a gente Até tá agora. gravando,
2h40. Segue o Alexandre. Vai ser 4 horas da tarde. Fazendo tempo real. Mas aí a gente tá na expectativa que pode ser que haja mudança no horário do jogo ou não. Mas é mais um jogo. Agora são 2 jogos, né? Muda um pouco o esquema. O Paysandu começa jogando fora de casa, lá em Manaus, e depois decide a vaga na final aqui na Curuzu. Mas tá tudo muito bem encaminhado para que o Paysandu chegue numa final, não é isso? A tendência é essa, né? A tendência é essa. A gente vem falando já aqui há algum bom tempo que se o Paysandu cair antes da final é um desastre. É um desastre de fato, porque da chave do Paysandu, Paysandu é a melhor equipe em termos de elenco, né? Manteve a base da Série C, quase todos ficaram. Enfrentou adversários com todo respeito, adversários de muito baixo nível técnico, né? Pegou na primeira fase me ajuda aí, O Maitá. Maitá do Acre, depois pegou o Tocantinópolis, agora pega o São Raimundo, equipes de Série D. O Maitá, eu nem sei se chegou a disputar a Série D esse ano. Então, assim, o negócio só vai começar a apertar para o Paysandu numa eventual final, que aí pega o Brasiliense, que é aquele tradicional sucatão, né, aquele time de Master, ou pega um Vila Nova que está saindo de uma Série B e vai jogar, de fato, a Copa Verde agora com o que tem de melhor. Mas como o Júnior falou, né? Qualquer vacilo aí também passa a ser um vexame já o Paysandu. Isso que é perigoso, né? Sim. E até porque a gente não pode esquecer que, apesar da Copa Verde estar sendo jogada agora, é um que vale uma premiação boa, né? É um dinheiro que vai entrar pro Paysandu e o Paysandu precisa para montar o elenco que deve estar pensando. Claro que vai ter uma eleição ainda, né? O Paysandu pode mudar seu presidente ou pode manter o presidente. Dependendo do que acontecer, a gente vai ver como serão os próximos passos, né? Vai ter a manutenção do Márcio Fernandes, se o Maurício ficar. Isso parece que é uma das promessas. Se ele sair, se o Maurício sair, quem poderia assumir, né, o time no ano que vem? Então, tudo isso perpassa, mas isso também inclui a questão financeira, né? Porque o dinheiro a gente não pode deixar de pensar na grana que vale. E outra coisa, o bom é que a Copa Verde está sendo jogada agora. O bom não, né? É ruim, né? Porque está sendo jogada no final do ano. Mas o bom é que ano que vem a Copa Verde volta. Primeiro semestre, né? Primeiro semestre, que eu acho que nem deveria ter saído de lá. Antigamente falava assim, não, a gente precisa, porque acaba a Série C, aí os times não sobem, ficam sem fazer nada, 3 meses, sei o quê. Mas a gente for parar pra pensar, na verdade tem que ser no início do ano. Fica apertado o calendário? Pode ficar. Claro, vai ficar. Mas só que todo mundo tá envolvido nisso. Se a Copa do Nordeste também é no primeiro semestre, por que a Copa Verde não poderia ser? E agora já foi tudo acertado e voltou pro primeiro semestre. Então, dá uma tranquilidade, né? Até pros clubes também terem seu período de folga, tudo isso. Eu encaro que agora, com esse jogo contra o São Raimundo, o Paysandu, ele tem tudo para seguir. Se manter o ritmo, até por ser um time que tá acima, né? Então tem como conseguir. Bora ver como é que vai ser. E a torcida espera isso também, né? Para acompanhar. A expectativa de estádio mais lotado também, né, Arlen? Os 2 primeiros jogos bem aquém do normal no jogo do Paysandu na Curuzu, né? É verdade. Só os fanáticos ali estiveram presentes. E assim, eu penso que essa questão administrativa, né, do Paysandu, eles têm que ter cuidado para não interferir dentro de campo ali na área da técnica, né, comissão técnica, para não acontecer o que aconteceu com o Remo, que querendo trocar pneu com carro em movimento. Fica muito danoso, né, lesivo ao time. Então tem que blindar, tem que proteger, e ali os jogadores, a comissão técnica tem que fazer o seu trabalho até o final. Não pode ser interrompido, não pode ser mexido, não pode haver mudanças enquanto está trabalhando, está focado neste campeonato, que eu penso que agora, para encerrar a temporada, ele tem uma certa relevância. A outra situação é essa, né? A torcida agora ela vai chegar, ela vai marcar presença, sim, que a gente sabe que o torcedor paraense ele é um fanático, ele é apaixonado por futebol, né? Mesmo com a tragédia que aconteceu com o Paysandu na Série C, o torcedor ele vai estar presente, vai estar apoiando, vai estar ali incentivando e motivando o seu time para continuar. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Tô entendendo, a Síria é terrível. Ela fica se metendo. Continua. Não Enfim. quebra teu raciocínio. Enfim. Já quebrou, já. Já quebrou, já Já foi. quebrou, já foi. Vamos mudar de assunto. Olha, Vamos lá. eleição do Paysandu, informação que a gente pode dar é que terão apenas 3 chapas.
Maurício já confirmou a dele, o Sérgio Solano já confirmou a dele, Felipe Fernandes vai confirmar a dele agora à tarde, até 5 horas da tarde, segunda-feira, 7 de novembro. É hoje que encerra, é? É hoje que encerra. E a chapa do André Oliveira não vai entrar, porque eles não conseguiram um contador para colocar na chapa. Precisa ter um requisito lá que diz que tem que ter um contador. Eles não conseguiram esse contador. Então, vão ser aí 3 candidatos à presidência do Paysandu. O André até revelou aqui pra gente que estava atrás de um contador também na entrevista que a gente fez com ele. Não vão participar, vão apenas disputar cargos. Tá escassa essa profissão no mercado, será? É porque tem que ser sócio do Paysandu. Tem que ser sócio para poder integrar a chapa. E tem muitos que já estão apoiando. Né? Já estão apoiando o Maurício, Exatamente. Felipe, Solano. Então são apenas 3 candidatos. Então falta só a gente entrevistar o Felipe Fernandes Felipe e o Maurício. Maurício deve vir, acho que essa semana aqui com a gente. Pronto. Quando voltar lá de Manaus. Beleza. Vamos falar da Série B do Campeonato Paraense. A gente teve os 2 novos integrantes da Série A, São Francisco e Cametá, voltando aí à elite do Parazão. O São Francisco passou pelo Capitão Poço e o Cametá, com um jogo ali 14 minutos de acréscimo, se eu não estou 16. enganado, né? 16. 14 mais 2, né? Foi isso. 14 mais 2. Conseguiu, foi para os pênaltis, 3 conseguiu tempos, passar. Conseguiu passar de Santa Rosa. 2 times tradicionais, assim, do futebol paraense voltando na elite do Parazão. Vão decidir a final da Série B para ver quem que vai ser campeão da segunda divisão, né? O Cametá já foi campeão paraense, né? 2012, Isso. em cima do Remo, no Mangueirão lotado. O São Francisco bateu na trave em 2016, foi vice-campeão, perdeu o Paysandu. E voltam 2 equipes, como tu falou, tradicionais, né? De torcida. Ontem lá o Parque do Bacurau completamente lotado para apoiar a equipe do Cametá. A equipe do São Francisco não teve esse mesmo público lá contra o Capitão Poço, né? Mas acabou vencendo fora de casa. E aí a gente traz mais uma situação de bastidor que deve, talvez, uma possibilidade parar a segundinha, porque o Santa Rosa ontem não, a gente está gravando isso na segunda, né? Você vai ouvir esse podcast a partir de terça-feira, então no domingo, o Santa Rosa, antes do jogo, eles começaram a disparar o laudo do Parque do Bacurau, laudo este que venceu em outubro. Então o jogo deveria acontecer de portões fechados. Porém, os portões foram abertos e aí o Santa Rosa ficou na bronca. Hoje pela manhã a gente fez uma matéria no portal com o Emerson Dias, que é diretor jurídico do Santa Rosa, explicando que o clube vai apresentar denúncias no Ministério Público e também no Tribunal de Justiça Desportiva do Pará contra o Cametá. O Ministério Público é contra o prefeito de Cametá. Porque qual é a situação que eles alegam? Que 5.000 ingressos foram disponibilizados para os torcedores lá no Parque do Bacurau. E aí, quando acabou esse ingresso, era para fechar o portão. E o prefeito da cidade acabou deixando o portão aberto e vendeu mais ingressos para os torcedores entrar. Além disso, eles alegam que a federação ela foi comunicada que o laudo estava atrasado e que ela não fez nada. Também conversei com a federação hoje de manhã, com o Ricardo Gluckpol, que é presidente. Ele me disse que a federação vai se pronunciar assim que for comunicada oficialmente. Fora isso, eles não vão entrar nesse caso. Outra situação que o Emerson Dias relatou foi que no momento em que o Cametá fez o segundo gol, o prefeito entrou no gramado para comemorar. Isso as imagens são claras, mas da transmissão do jogo, né? Foi até engraçado a forma como ele comemorou o gol na beira do gramado, abraçando lá o Balotelli, que fez o segundo gol, e garrafas cheias de água voaram das arquibancadas para o gramado em direção aos jogadores de comissão técnica do Santa Rosa. Então, assim, foi uma situação completa que aconteceu no Parque do Bacurau no final de semana. A federação ela aguarda o relatório que é feito pela arbitragem e pelo observador da FPF para poder ver de fato o que aconteceu, o que foi relatado e aí tomar uma atitude. Mais uma vez, o futebol, uma competição do futebol paraense tendo que ser resolvida no júri, né? No tribunal. Já tá ficando até mais uma vez, né? Vai começar a Copa do Mundo e não vão ter decidido isso. Rapaz, o Brasil vai ser hexa e vai ficar enrolando. Deus te ouça, tomara. É verdade. E tem essa situação também do Paragominas, né? Que vai ser julgado também. Vai ser julgado? Hã?
Vai ser julgado? Dizem que sim, entendeu? Aqui pelo TJD. Aí tem essa situação agora nova também. Tivemos a do Atlético Paraense. Então a Série B está recheada aí de polêmicas, né? Irregularidades. Era só... A parte jurídica, né? Isso vai da parte jurídica aí, do setor administrativo dos clubes atentarem, ter um pouco mais de atenção, mas às vezes os clubes eles não são geridos, né, por profissionais da área, né? São pessoas que amam o futebol, mas que às vezes não entendem com profundidade determinados assuntos. E passa batido de certas regras, né, do estatuto, da lei que rege ali o campeonato, e acontecem esses pormenores aí no campeonato. Infelizmente, porque paralisa, aí dificulta, espera, aí não acaba o campeonato, aí volta o time a jogar. Cara, complicadíssimo. Daqui a pouco a Série B vira o campeonato da OAB que o Arlen disputa lá. É um processando o outro, deu carrinho, processa. Deu carrinho, denuncia. Era tão simples, era só o Santa Rosa ter feito o DVD. Tava bem, tava vencendo, deu mole. Tinha vantagem no confronto. Saiu na frente. Agora falando do jogo em si, caramba. Quando eu recebi o documento meio-dia, antes de meio-dia, eu já sabia que já era o argumento se tivesse uma eliminação. E de fato, o argumento veio. Porque agora, veio, né? Eles não como souberam fazer o dever deles. Eles poderiam jogar, estavam jogando por empate, conseguiram sair na frente, saíram, foram, mas deixaram o Cametá chegar. E o Cametá não, e Andréia, e o segundo gol do Cametá, que foi assim, algo inacreditável, bizarro, né? Eles estavam no ataque, na grande área do Cametá, o Santa Rosa, aí perdem a bola, o jogador do Santa Rosa tenta dar uma tesoura no atleta, né? Ele não cai, mesmo assim ele continua a jogada, sai no contra-ataque pelo lado direito, né? E consegue colocar a bola na área duas vezes. Na primeira eles não conseguiram, na segunda Balotelli chegou ali no primeiro pau, colocando ela para dentro da rede, e foi o segundo gol. Amanhã, terça-feira, a federação já reúne com os clubes, com os 12. O congresso, né? Com os 12, para iniciar essa discussão aí do sistema de disputa do Parazão 2023, que inicia no dia 15 de janeiro de 2023. E até agora tem confirmados. Até agora, eu digo até agora porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? Na Série B. Pode sair o Bragantino e voltar para o Paragominas, se o caso for levado adiante. Pode voltar para as quartas de final. E o Bragantino está de olho, porque a advogada que defendeu o Paragominas lá é a mesma diretora do Seju, a doutora Daniele. Então, até então, a gente tem confirmados Remo, Paysandu, Tuna, Bragantino, Caeté, Castanhal, Cametá, Itupiranga, Águia, São Francisco, Tapajós e Independente. É isso. É isso. Então pronto, estamos conversados? Pontuar do Remo, tem alguma novidade? O Remo ainda tá aí tentando formar o Pois e a busca do Remo pelo executivo? Pois esquece o executivo, acho que não vem executivo agora. Pô, a gente tá na área. O Alarcon... A gente quem? A gente quem, Arlen? Vai trazer só os Ele vai trazer os caras lá do Cojade. Olha aí, teve aí uns contatos, hein, de jogador aí, precisar de um executivo, a gente tá na área aí. Vinícius Pacheco tá no mercado? Hã? Vinícius Pacheco tá no mercado? Tá na área, meu parceiro Vinícius. O Alarcon disse não pro Remo semana passada. Não tem ainda indícios de nome pro Remo buscar no mercado, então estão tentando ainda tocar jogos já, adiantar contratação de jogador. O Remo tem uma situação já avançada aí com o Pedrinho, jogador do Volta Redonda, mas ainda esbarra na questão do contrato dele lá no Rio de Janeiro, que ainda pertence ao clube carioca. Leonan firmou o contrato já com o Remo, firmou acordo verbal com o Remo, deve voltar. O Showa está avançado, o Wendel Lomar está avançado, o Soares está avançado, e assim o Remo vai caminhando. Já deve aí ter mais ou menos, tirando esses de 2022 que vão voltar, uns de 5 a 7 já contratados. A gente está tentando descobrir os nomes. Então acompanhe o portal Roma News aí, que a gente vai publicando assim que for... Que as coisas forem chegando pra gente, beleza? Rapaziada, muito obrigado. Valeu, Andréia. Tamo junto. Obrigada pelo convite. Valeu, Arlen. Valeu, Alexandre. Valeu, Júnior, Andréia.
É nóis. Valeu, Júnior, tamo junto. O gigante Vasco da Gama voltou. É muito emocionado. Rapaz, Tu é muito doido, é. emocionado. Se o Vasco tivesse perdido, ele não tava nem aqui hoje. Ei, Não tava. então, a gente volta. Que diga o Sampaio, hein? Ele Não ia vai, fazer, tu é doido, Moral. Ó, a gente volta talvez essa semana ainda, ou com o resultado do primeiro jogo do Paysandu na Copa Verde, ou com o entrevistado da presidência de candidato à presidência do Paysandu. Fechou? Um grande abraço, fica ligado aí no portal Roma News, romanews.com.br, youtube.com.br romanews, RomaCast, nosso Instagram, vai vir coisa bacana da Copa que a gente vai gravar, vai vir mais podcasts sobre a Copa quando tudo estiver para começar, Copa Verde, Série B, Parazão, tudo, valeu? Grande abraço, tamo junto.